todas muito bem-vindas, todas e todos, ao PodMap, o podcast da Mulher de Alta Performance, um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados. Um podcast não só para inspirar, mas também trazer insights, dicas e experiências. Esse podcast é gravado todas as segundas-feiras no perfil do Instagram, @Mulher de Alta Performance Oficial, e posteriormente é distribuído pelas principais plataformas audiovisuais de podcast. Eu sou Verusca e nesse episódio eu trouxe aqui para conversar com vocês, né, comigo e com a Giovana, uma convidada muito especial que a Gi vai apresentar agora. Boa noite, Gi. Boa noite, Bê. Boa noite, Ana Paula. Ai, que alegria! Vamos lá! Bom, a Ana Paula, ela atua como consultora comercial no Grupo Boticário, é especialista em gestão de pessoas. Além de empresária, a Ana também já trabalhou em grandes empresas, grandes organizações como a Esmalteria Nacional, a Havana, a Cacau Show. E ela é formada em Relações Públicas e Gestão de Imagem e exerce um belíssimo e inspirador papel como a mamãe do Luca. Bem-vinda, Ana. Obrigada, queridas. Bem-vinda, Ana. Que apresentação, não? Muito bom, obrigada, Ana, de verdade, por você ter aceitado esse convite. Quando a gente pensou, né, em te convidar, eu acho que a primeira palavra que me vem assim à cabeça quando eu penso em você é autenticidade. E essa sua apresentação, inclusive, é super autêntica, né? Acho que a sua sugestão de tema, inclusive, né, foi fantástica. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia, né? Sobre esse papo que a gente vai bater aqui hoje e sobre essa ideia de tema que você trouxe para a gente, que é maravilhosa. Ai, que legal. Bom, primeiro, agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês, com duas mulheres tão maravilhosas que estão buscando tanto o autoconhecimento e a transformação de outras mulheres nesse caminho, né? Porque a gente vai vivenciando e a gente quer que as outras pessoas vivenciem também, né? Então, eu sei o quanto esse movimento tem esse objetivo. Então, fico muito grata pelo convite e muito feliz em fazer parte. E eu só vou pedir para a produção, o pai, vir buscar o filho que acordou, porque a imperfeição, ela acontece em todos os momentos, né? Amor, você pode tirar o Luca, por favor? Produção. Amor? Tá bom. Tá lento o ponto aqui. Você pega o Luca, por favor, para mim? Bom, vamos lá então. Acho que dentro desse contexto, provavelmente o Luca vai querer ficar comigo. Então, tá tudo bem, não tem problema. Então ele deve vir aqui já pedindo mãe. Mas então, vem cá, meu filho. Você quer ficar com a mamãe aqui? Ai, agora todo mundo não vai prestar mais atenção em nada. Pronto, Olha coisa linda. Esses cachos, gente, coisa mais linda. Um vídeo, tá bom? Aí você pode ficar aqui. Lindo. Olha lá. Olha ali, ó, você participando, ó. Você tá aqui na gravação, tá bom? Mas pode ficar aqui. Linda. Coisa linda. Bom, vamos lá então. Então, primeiramente agradecer vocês por isso. Eu acho que está super alinhado com o que eu acredito. E então fico muito feliz de participar desse momento e desse movimento. E aí, quando vocês me perguntaram, né, sobre o direcional foi só sobre liderança feminina, né? Trazer essa questão do feminino e relacionado com isso. Então, eu fiquei me perguntando muito sobre o momento que eu estou, né? Da minha vida, da minha carreira, da minha vida pessoal, da minha vida maternal, enfim, todos os papéis aqui. E um dos principais pontos é sobre essa questão da imperfeição, né? Assim, eu sempre fui e sempre busquei a perfeição em tudo que eu fazia e busco ainda. E o quanto é difícil para mim aceitar as imperfeições, as minhas imperfeições e automaticamente a dos outros, né? É. E antes,
sempre que eu vinha falar sobre algum tema para o mundo, para as pessoas, para as coisas, eu sempre trazia temas onde eu me sentia segura para falar, mas que não demonstrasse as minhas imperfeições, a minha vulnerabilidade, as minhas dificuldades e inseguranças. Então eu pensei, cara, eu preciso falar de um tema que está sendo atual para mim, né? Que está sendo difícil para mim. E esse tema é um tema que está sendo difícil, está sendo um tema desafiador, assim. Mas que tem sido um lugar muito importante, porque a cada momento real que eu me coloco nesse lugar de imperfeita, de que tá tudo bem real ser imperfeita, e compreender que o outro está num momento de imperfeição e que tá tudo bem, tudo fica muito mais fácil, tudo fica mais fluido, né? Então, acho que o motivo de trazer é sobre ser uma mulher de alta performance, mas não é sobre ser uma mulher perfeita. E não será sobre isso. E nunca será sobre isso. E nunca foi sobre isso. E a gente acreditou que era, né? Perfeito, Ana. A gente acreditou que era, né? Esse é o ponto. A gente acreditou. E a gente acreditou muito. Tanto que, né, a gente... Né, pensando, por exemplo, né, na minha vida, eu passei por transformações muito grandes, muito profundas em vários sentidos, principalmente no quesito carreira profissional, né? E aí quando eu olho para esse lugar da imperfeição, de ainda estar nesse lugar de ter dificuldade ainda de aceitar a imperfeição, é até chocante, sabe? Quando você olha assim, tipo, como que não aceita? Como que a gente não fala disso? Como que a gente não troca sobre isso? Como que a gente não, né, não é uma coisa comum, natural mesmo, né? Então, acho que esse era o tema central. Vamos falar sobre isso, precisamos falar mais disso e fazer com que mais pessoas falem sobre isso, né? Sim, sem dúvida, Ana. Existe ouvindo você falar, né, vem algumas coisas na minha cabeça, assim, como, por exemplo, a autocobrança, né? A gente tem uma demanda interna, e eu chamaria isso de demanda interna, porque tudo bem que a gente tem as cobranças que vêm de fora, né? Até aí tudo bem, mas a gente tem as cobranças que vêm de dentro. Porque a gente pode, como é que eu posso dizer? Fechar os ouvidos, né? Talvez, para essas cobranças externas, mas a cobrança interna ela é muito maior, né? E acho que essa coisa que você fala da alta performance, que ser uma mulher de alta performance não é sobre ser uma mulher perfeita, nunca foi e nunca será, né? Tem a ver com essa autocobrança que a gente muitas vezes não sabe lidar com ela. Né? E aí, ouvindo você, e eu acompanhei, né, a sua gravidez, acompanhei, né, enfim, todo o seu processo aí de autoconhecimento, de amadurecimento emocional. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da autocobrança, né? E o quanto isso está presente na sua vida, como é que você lida com isso, enfim. Sim, acho que é muito sobre isso, real, porque existe a cobrança de fora, cobrança do dia a dia, da rotina, das questões, né, de cobrança, mas a maior cobrança real é a nossa, né? Tipo, a gente com a gente mesmo em relação a todos os aspectos da vida, sobre a expectativa que a gente criou da gente, a expectativa que a gente cria do outro, enfim, né? Então é uma coisa sem fim, né? É infinita, real. Agora trazendo um pouco, né, dessa... Quando eu falo sobre essa questão da minha transformação, acho que é muito relacionada, obviamente, a um amadurecimento, né? A gente vai errando, vai fazendo um monte de merda, vai aprendendo e vai, né, vai evoluindo. Mas acho que é muito sobre como se relaciona, né, com as questões e com os processos. Então, assim, eu sempre fui uma mulher que trabalhou no varejo, né, ou empreendendo, né, assim, em outros aspectos, né, de serviço, mas ou no varejo, sempre com muitas metas, sempre com muitos objetivos, sempre com planejamento de curto, médio, longo prazo, né, com caminhos a serem seguidos. E essa autocobrança sempre veio muito forte.
E aí, quando eu penso, por exemplo, né, no passado e hoje, a autocobrança ela existe em vários aspectos, mas eu sinto que elas são mais leves. Acho que algumas coisas já foram passadas que hoje eu falo, putz, agora já é mais tranquilo. Conversas mais difíceis, que antes eram muito difíceis, situações onde eu vou trazer um tema que eu sei que vai ser muito desafiador para o outro, e aí você consegue levar de uma forma mais tranquila. Então eu sinto assim que hoje as coisas são mais leves. Então, assim, eu tinha muita gastrite, eu tinha muita gastrite. Muita gastrite, muita gastrite. As coisas me afetavam de uma forma gigante. Então, se eu não dava conta de alguma coisa, se eu não entregava algo no prazo, se eu não. Enfim, sei lá, se acontecesse uma situação como aconteceu hoje, sabe? De sair do eixo, minimamente, do que eu imaginei sobre. Putz, coloquei o Luca pra dormir antes, falei, nossa, maravilha, tá dormindo, e vai ser ótimo, e vai funcionar. E aí, Ilusão, né? e aí acordou, e aí eu já ia ficar como? Porra, acordou, e agora como que vai resolver? Pega o Lucas, se o Lucas estiver chorando, não vou dar conta de estar aqui 100% presente. E agora tá tudo bem, filho, você quer ficar aqui, você fica aqui, você quer ir embora, vai embora, vai dormir, vai dormir. Então, claro, é isso para todos os aspectos da vida? Claro que não, porque aí as dificuldades são outras, né? As coisas vão se transformando. Mas eu sinto que, sei lá, meu corpo, por exemplo, fisicamente falando, eu acho que ele sente menos do que sentia antes. Me traz menos demonstrações de que tá muito ruim. Mas ela é infinita, cara. Cada dia é uma grande história sobre altas cobranças, né? Altas cobranças é ótimo, né? Altas cobranças. Eu tenho um exemplo sobre isso, que eu entrei no Grupo Boticário faz 2 anos. E quando eu entrei no comecinho, a gente fica bastante tempo em treinamento antes, né, de realmente entrar para a cadeira. E eu tava, né, num dia assim cheio de agendas e tal, e eu sentada no chão uma hora assim escrevendo sobre as coisas que eu tinha entendido e aprendido. E eu entrei, tipo, numa ansiedade maluca, assim, de meu Deus, eu não sei nada, meu Deus, acho que não vou dar conta, meu Deus, não vai dar. Tipo, eu tive uma crise, assim, e aí eu parei, respirei e falei, cara, não tem ninguém falando pra mim que eu não tô dando conta, que não vai dar conta, que não vai dar certo, que eu não aprendi, ou que nada. É só sobre mim mesma. Cara, relaxa, vai dar boa. E aí é um novo dia, novos aprendizados. Aí você acha que não dá conta de novo, e aí vai dar conta, aí não vai dar conta. Enfim, então é muito sobre isso, assim. Acho que cada um de nós, a cada dia que passa, estamos nestes cenários, né? E como que a gente consegue ali resolver cada um deles. Exatamente. E eu acho que esse é um dos grandes dilemas de nós mulheres, né? Que trabalham, né? Que tem a vida em casa, tem a vida no trabalho, que é justamente acreditar na nossa. Na psicologia a gente chama isso de autoeficácia, né? Mas seria justamente essa crença de que nós somos, nós fazemos as coisas bem feitas, de que a gente dá conta. E o que eu mais vejo, e eu acho que esse perfil nasceu para isso, inclusive, né? É para falar com mulheres que acham que não dão conta. Né? E aí, Ana, eu sei que isso para quem é mãe, né, é ainda mais desafiador, né? Para quem é mãe, para quem é profissional, né? Para quem tem consciência sobre o autoconhecimento, que eu vejo muito isso em você, né? Você é muito consciente sobre a necessidade de se conhecer, de colaborar para o autoconhecimento do outro também, né? E aí, como que você lida com essas, acho que eu diria frustrações, né? De que a gente gera uma expectativa de que a gente vai dar conta e às vezes chega, por exemplo, essa surpresa que você falou, sai do seu controle, tá, beleza. Não era bem como eu tinha planejado, né? E aí? Filho, sem a parecinha TT, tá bom? Sem essa mãozinha. Cara, assim, acho que é muito foda isso, porque existem coisas que pra mim são hoje muito fáceis e outras que são muito difíceis, né? Então, existem frustrações que pra mim hoje são muito, tipo, vem e vai.
E tem outras que eu fico apegada ali, falando, meu Deus, não deu certo, meu Deus, e agora? Como, né? Então, eu acho que, sei lá, agora há pouco mesmo, a gente tava aqui no rolê de dar banho e organizar as coisas, e, né, cada um fazendo aqui suas questões, e aí o Luca tava tomando banho e ele falou assim, mãe, né, não é mãe, É. traz as bolinhas que estão dentro da minha mala. Aí eu, onde que tá a bolinha, mala? Fui conversar com o Gustavo. O Gustavo falou, tá dentro da mala, que tá dentro do carro. Fui buscar a mala dentro do carro. Cadê a mala? A mala ficou na escola. Meu Deus, a mala ficou na escola. Bom, resolve, vamos ver o que a gente vai fazer com a mala. Chega na criança e fala, filho, então, sabe a bolinha? Então, tava dentro da mala, sabe a mala? Deveria estar dentro do carro. Não está dentro do carro, ficou na escola e a gente não tem a bolinha. Aí ele, né, tipo, ficou meio chocado e tal, visivelmente frustrado, triste. E aí sentei no banheiro para fazer xixi e ele jogou água em mim. Me molhou, me molhou, me molhou. E na hora eu fiquei raivosa. Primeiro que eu, né, tava com a roupa já pronta, né? Ele me molhou inteira. E eu, puta, para de me molhar, para de me molhar. E o Gustavo, para de gritar. E eu, para de gritar. Segura só a criança para não molhar. Então, assim, cara, é super difícil. E são diversas coisas, em diversos momentos. E aí é uma frustração que gerou da frustração dele, que me gerou uma frustração. E aí como que lida com isso e como que gere. Então, cada situação tem as suas questões. Então, existem questões que são muito fáceis de lidar. Então, existem momentos do Luca que ele está frustrado e que eu consigo acolher, que eu consigo demonstrar afeto, explicar o que ele tá sentindo e tá tudo bem. E tem momentos que eu falo, mano, socorro, alguém me acolhe aqui, que eu também tô precisando de acolhimento porque eu não tô dando conta, né? E acho que esse é um ponto muito importante que pra mim é muito foda, de levantar a mão e falar, não tô dando conta agora aqui. Agora eu não tô dando. Eu não tô conseguindo agora. Né? Então, tem sido um grande processo de desenvolvimento nesse sentido mesmo, de levantar a mão quando precisa levantar, de colocar limite quando precisa colocar limite, tentar sair desse lugar, né, da minha frustração por conta da frustração dele, né? Não é só sobre mim, é sobre a gente. Então, acho que a maternidade, ela traz também esse apoio grande, sabe? Desse lugar, porque não é mais sobre a gente. Exatamente. Então, ele traz um pouco mais de apoio, assim, nesse sentido também. E, Ana, e aí, pensando no lado profissional, né? Como que você tem... Porque você é uma super profissional também, né? Enfim, outro dia a gente estava conversando, né, sobre as suas andanças profissionais, né? O seu desenvolvimento profissional também. E como que você lida, né, com as suas demandas profissionais também, né? Seja para liderar você mesma, né? Liderar os seus próprios resultados, influenciar os resultados de outras pessoas também que estão próximas a você, né? Como que você lida com isso no dia a dia? Porque a liderança, ela acho que é uma coisa que é importante dizer, né? A liderança, ela começa comigo, né? Então, eu começo num nível individual, né? De como eu me lidero. E aí, uma vez que eu sou capaz de exercer essa liderança comigo mesma, eu sou capaz de exercer essa liderança com outras pessoas também, né? E você tem uma habilidade, né, com pessoas, né? Ao mesmo tempo que você é afetiva, afetuosa, você também é assertiva, né? Então, qual que é o caminho, né, para essa liderança? Cara, assim, acho que essa questão da liderança é algo muito individual, né? Eu acho que ela vem muito junto com aquilo que a gente tem de talentos e dons. E para mim, essa coisa da liderança sempre foi algo que veio comigo, assim. Eu sempre fui líder desde muito jovem, assim. Desde, tipo, ser representante da sala, ser a líder do grupo de vôlei, ser a líder dos movimentos X e Y da escola, fazer a liderança do time de fazer festa de formatura da escola, né? Então sempre foi uma coisa muito minha, assim, né? De estar à frente desses movimentos.
É, E eu acredito assim, né? Pensando em todos esses papéis, em tudo isso que existe na minha vida, todas as coisas que eu faço no dia a dia, no cotidiano, e eu me envolvo em muitas coisas, eu acho que é muito sobre organização, sobre planejamento, sobre rede de apoio, sobre suporte, sobre levantar a mão para pedir ajuda. Uhum. Acho que são um pouco dessas coisas, né? Então, Sim. assim, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, privilegiada no sentido de eu, pessoa, em relação à sociedade, né? Por ser uma mulher branca, por ter tido, né, muito suporte financeiro, familiar. Então, estudei em escolas particulares, fui, né, fui para a faculdade com pai e mãe pagando faculdade, tive carro com 18 anos, então uma pessoa extremamente privilegiada na sociedade, então que me deu, né, mais facilidade para vivenciar tudo que eu vivencio hoje. É... Então acho que nesse sentido assim de suporte, né? Sempre Uhum. foi algo que eu tive suporte em vários aspectos. E aí, pensando hoje na minha vida atual, em como organizar, né, e como liderar todos esses movimentos e todas essas coisas que fazem parte não só da vida profissional, né, acho que é muito sobre isso. Então, privilegiada também no sentido de ajuda, né, eu tenho o Gu, que é meu parceiro aqui, que realmente tá totalmente 100% dentro, né, então não é só um apoio, é realmente uma parceria e isso facilita tudo, todos os processos possíveis, né? Hoje eu jamais seria a mulher de alta performance que eu sou se eu não tivesse o Gustavo ao meu lado, não conseguiria. Meus pais, que são minha rede de apoio, hoje a empresa, né, que eu faço parte, que me apoiou, que me acolheu, que me ajudou, que fez de tudo possível, inclusive para que eu ficasse mais próxima do Luca, porque eles sabem da importância que é para mim. Então, sou muito privilegiada nesse sentido também, sabe? Uhum. É... E é isso, assim, acho que para mim, quando eu entrei no bote, para mim foi um grande momento que eu coloquei na minha cabeça que seria um momento diferente da minha vida profissional, que eu ia tentar ser cada vez mais eu, que eu ia me colocar cada vez mais naquilo que eu acreditava, que eu ia trazer coisas que normalmente as pessoas não trazem, que eu ia falar de coisas que normalmente as pessoas não falam, que eu seria diferente, que eu ia colocar em prática muita coisa que eu gostaria de colocar antes e que eu sabia que aqui eu teria essa liberdade, essa autonomia. E realmente tem, e realmente acontece, né? Então, é... então é isso, assim, acho que é essa junção de coisas, sabe? Que eu Uhum. consigo aplicar a partir de todo esse suporte, a partir de todo esse acolhimento que eu tive, essa autonomia. Acho que autonomia é uma palavra tão importante, né? Pra gente conseguir liderar, né? Se a gente não tem autonomia, é difícil liderar, né? Alguma coisa. Sim. Então acho que é isso. Muito bom, Ana. Muito bom. Gi, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Diga. Ah, eu fico ouvindo vocês conversarem, né? E eu penso assim, né? Principalmente essa questão de abrir mão do perfeccionismo, né? E como isso é um desafio para as líderes que a gente conversa, né, Vê? Uhum. E assim, essa necessidade de demonstrar sempre, Ana, que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, que eu tô amamentando aqui, mas que assim, tá tudo ótimo, Maravilhoso. né? Perfeita. Maravilhoso, como eu Tô tô super, super plena, tô perfeita. Eu gosto, plena, te juro. nem digo eu. E aí eu tava conversando com uma amiga minha outro dia, ela falou assim, nossa, eu tô tão cansada de ser essa mulher de alta performance. E aí eu ouvi e falei, mas espera aí, né? Não é bem isso. Você, na verdade, está querendo ser uma super mulher e não uma mulher de alta performance. Uhum. E aí eu queria que a Vê falasse um pouco sobre, né? A gente está trazendo aqui essa questão da alta performance, então eu queria que você trouxesse, Vê, primeiro, o que que é ser uma mulher de alta performance? E Hoje. depois, Ana, eu queria que você me dissesse assim, quando você cansou de ser a supermulher e decidiu ser uma mulher de alta performance, quando que você virou essa chave e falou, ah, tá bom, de fato, né? Não tenho controle
E eu quero demonstrar minha vulnerabilidade, eu quero ser eu. Então, primeiro eu quero que a Vê fale sobre isso e depois você conte quando foi que virou essa chave que você falou, putz, deu. Perfeito. Gi, acho que esse é um ótimo ponto, né? Porque existe, acho que a proposta do que a Ana está trazendo hoje para desmistificar a mulher de alta performance, né? Que não é a mulher perfeita e, como você falou, não é sobre ser uma super mulher. Né? E aí, quando a sua amiga diz, eu tô cansada de ser uma mulher de alta performance, talvez ela esteja cansada de tentar ser uma mulher perfeita, né? E não exatamente uma mulher de alta performance. Primeiro, porque quando a gente fala em alta performance, a gente fala sobre satisfação. E estar satisfeita não é cansativo, né? Então, a gente fala sobre autorrealização. E se autorrealizar também não é cansativo. Só que, mesmo que eu esteja satisfeita, mesmo que eu me sinta realizada, eu escolho aquilo que eu quero fazer, né? Eu costumo dizer que a gente escolhe as nossas batalhas, né? Então, uma mulher de alta performance é uma mulher que sabe fazer escolhas. Por exemplo, quando a Ana diz, né, eu tenho apoio, eu tenho suporte, né, eu tenho autonomia, ela escolhe pedir ajuda, né? Ela escolhe o apoio das pessoas certas, por exemplo, né? Então, a gente precisa saber escolher, né? Então, uma mulher de alta performance, ela é de alta performance porque ela sabe escolher quais são as áreas da vida dela que ela vai dar prioridade, né? Quem são as pessoas, né? Para quem ela vai dar atenção, para quem ela vai pedir ajuda, né? Então, não é sobre ser realmente uma mulher perfeita, mas é sobre ser uma mulher que sabe fazer escolhas bem feitas, né? Mais sobre isso. Bom, só um minutinho que a gente precisa conversar. Tá bom, Ana. Deixa eu te falar uma coisa. A mamãe tá terminando esse movimento que eu tô fazendo. Você quer ficar com o seu papai? Não terminei. Você gostaria de ficar com o papai agora? Vou pedir pro papai te pegar, filho. Porque a mamãe agora essa é a vida como ela é mesmo. Essa é a vida como ela é. Eu tô vendo ela falar e aqui só tá rolando esse silêncio, gente, né? Eu tenho a Manu de 2 aninhos também. Eu falei, vai fazer alguma coisa. Falei pro Ivan, por favor. É isso. É muito foda. Mas faz parte, não tem jeito. Deixa eu só encostar aqui pra ficar paradinho. Pronto. A gente tava falando sobre a questão da mulher de alta performance, né? Eu acho assim, eu me sinto cansada em muitos momentos, assim. Cansada porque são muitas coisas mesmo, né? E assim, a gente se envolve em projetos, em coisas, em movimentos, e aí quando você vê as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente não tem esse controle, né? Então, por mais que a gente tenha uma organização, tenha um planejamento, tenha as coisas com o objetivo de ter começo, meio e fim, nem sempre as coisas acontecem da maneira como a gente planejou, né? Então, assim, putz, às vezes eu tenho uma semana que tá super organizada, alinhada, quando você vê, putz, já mexeu tudo, é o Felipe que ficou doente, que movimentou, é o projeto que tinha que entregar na outra semana, mas teve que voltar para frente porque aconteceu X, Y, Z. Então, assim, por mais que hoje eu me sinta muito realizada profissionalmente, me sinto mesmo, e exatamente por conta desses pontos que eu falei para vocês, né, do quanto aqui realmente, né, hoje no IGB, as coisas fazem muito mais sentido. Essa questão da autonomia, as questões das essências da empresa, de ter um cuidado com gente, de olhar por nós mesmos, né? Mas eu me sinto cansada. Tem momentos que eu falo, cara, socorro. E mesmo com todo esse suporte, com toda essa possibilidade, né? Esse privilégio mesmo de ter todo esse apoio, e me sinto cansada em alguns momentos e falo, cara, socorro, não tô dando conta, né? Então, acho que é um pouco disso. Acho que a Gi perguntou um pouco da hora que eu virei essa chave, né? Eu acho que existiu uma virada de chave num primeiro momento sobre algumas coisas que eu não aceitaria mais, né? Então, assim, e eu comigo mesma, assim, né? E, claro, algumas também relações profissionais com as empresas, as corporações, as escolhas que eu faria, né? Então, eu passei por uma fase muito grande de autoaceitação. Então, por exemplo, eu era uma mulher que só saía de salto alto, salto 15, gigante, salto fino, blazer,
e com cabelo chapado, e ninguém poderia imaginar que meu cabelo era enrolado. Então eu alisava em cima do alisamento, e cara, e era um personagem que eu inventei na minha cabeça sobre a Nossa. mulher de alta performance. Só, Então, assim, né? hoje eu conto isso e é uma coisa que tem gente que fala, mano, que ridícula que você era. Mas pra mim era uma coisa tão séria, era tão sério. Eu achava que eu não era uma pessoa digna se eu não falasse com alguém de salto alto numa conversa de negócios. Quem nunca, né, Ana? Quem Como eu vou nunca? falar com um homem de negócios, com uma grande mulher de negócios, se eu não tô de salto alto? Né? Tipo, como que eu vou ter um cabelo bagunçado? Como que eu vou ser uma mulher de negócios com esse cabelo bagunçado? Então, assim, eram coisas assim, absurdas e que hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, onde eu fui parar? Que ilusão maluca era essa, né? Não, Então, e você falou uma palavra que eu acho que é super importante, é um personagem, personagem. né? É um personagem. Super. E então, assim, existiram algumas viradas. Então, essas questões, né, de físicas até, foi uma virada de chave de tipo, não, isso não existe. Então, comecei a transição capilar, aí, né, tirei todas as minhas roupas de executiva, padrão, né? Então, hoje eu não tenho um terno, não tenho um salto alto no meu guarda-roupa. Tipo, não é sobre isso mais, né? É... Nada contra, pelo amor de Deus. Eu acho lindo, Sim. maravilhoso, mas não é sobre mim, sabe? Não tem mais nada a ver comigo. Não que eu não use um salto alto de vez em quando e posso usar um blazer. Não é isso também. Pode ser qualquer dia aí do nada eu apareço com um blazer, porque cada dia é uma história. Mas é porque não faz sentido para mim hoje. Hoje eu faço reunião com grandes empresários de milhões e milhões e milhões e milhões, muito mais do que era antes. E todos de tênis. 99% das vezes eu tô de tênis. E é algo muito bobo, mas que, cara, olha que significativo. Não né? é bobo. Muito importante para mim. Muito importante essa transformação. Muito mesmo. Assim. Nossa, eu assim, me identifico demais com o que você está falando, sabe? Porque teve um momento também da minha carreira que eu me peguei num personagem, né? Tipo, usando roupas que não eram exatamente as roupas que me deixavam confortável, sapatos. Gente, hoje eu fico pensando, quem inventou o Scarpa? Sim. Sabe, assim, de verdade. Sim. Quem inventou o Scarpa? E eu andava naquilo, sabe, com 10, 12 centímetros de altura de salto. Exato. E, tipo, e realmente eu não podia entrar numa sala de reunião com outros executivos se não fosse de Scarpa, né? E aí depois eu fui ler sobre a história do Scarpa, uma coisa absurda também. Enfim, e era sobre um personagem, né? Não era sobre a minha essência. Então eu me identifico demais com o que você está dizendo. Porque quando você fala sobre autoaceitação, você está falando sobre a Ana na essência, né? A Ana, quem é a Ana de verdade, e que ela pode mudar. Eu acho que você traz esse elemento também. De repente, amanhã eu uso blazer e tá tudo bem. Minha né? cara, porque cada dia é um dia. Minha cara, do nada, agora só quero blazer agora de novo. Maravilhoso, Ana, maravilhoso. E acho que muito dessa transformação, acho que vem de cara, quanto eu perdi de autenticidade. Tipo, meu cabelo. Meu cabelo sou eu inteirinha. Tipo, o tempo que eu perdi da minha vida de ter essa autenticidade física por conta disso, né? Eu tinha medo de não ser desejada. Porque eu achava que o ideal era o cabelo liso. Porque lá atrás eu vi que meu cabelo era ruim, que meu cabelo era feio, que ninguém ia gostar. Eu acreditei, abracei a causa e fui. E fiquei 12 anos alisando o cabelo sem nem conhecer meu cabelo. Uau. Identidade, né? Tem a ver com a sua autoaceitação, tem a ver com a sua identidade e sobre saber quem você é, inclusive, né, Ana? Super. E aí o que eu ia falar sobre essa história da virada de chave, que é muito maluca, assim, porque eu acho que a virada de chave, ela acontece infinitamente também, né? Então, assim, você vira uma chave, você abre novas janelas, portas, caminhos. E aí você vai entrando e você fala, meu Deus, eu continuo a personagem. Meu Deus, é a personagem, sou eu. E aí a gente vai mudando as fases, né? E as coisas vão mudando. E eu falo, meu Deus, gente, não vai acabar mesmo, é isso. É isso. É só a morte mesmo. E olhe lá! E olhe lá! Ele olhe lá! Porque é infinito, né?
para algumas pessoas, né? Então é isso, assim, acho que certas coisas não dão mais, né? Então, por exemplo, hoje, putz, estou numa empresa super legal, que faz muito sentido, que eu acredito, que está muito alinhada em essências, que está muito alinhada em um monte de coisa, e que tem esse cuidado comigo, e o meu trabalho, né, de alta performance dentro dessa corporação, para mim faz sentido, né? Então, não é uma coisa totalmente desalinhada. Então, facilita muito, que foi uma coisa que eu tomei de decisão lá atrás também. Se eu vou entrar em algum lugar, que seja em algum lugar que faça sentido para mim. Porque eu não vou ficar vendendo algo que não faz sentido para mim. Eu não tenho condição, não dou conta, eu não dou conta mais. E ninguém dá conta, porque se você der conta de algo que não faz sentido, você vai adoecer. Super, super, né? super. É muito maluco isso, assim. Então, acho que são essas viradas de chave. E a virada de chave continua infinita, né? Então, tipo, tô numa super fase aqui da minha vida, também revendo um monte de coisa para construir com mais sentido ainda, né? Talvez quais são os próximos caminhos, quais são os próximos lugares, né? Quais experimentações que eu ainda não vivi que eu quero experienciar para compreender mais algumas coisas, né? Então, Isso não tem fim. não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. E Ana, pra gente já ir encerrando a nossa conversa, para você cuidar do Luca, inclusive, que eu tô com dó dele. Faz parte também do processo. Faz parte. Não, com certeza, com certeza. E ele tá com o pai, né? Tá tudo certo. O pai tá sendo acolhido. Eu tenho sempre uma pergunta que eu gosto de fazer aqui para as nossas convidadas, né? Porque acho que fala muito sobre essas viradas de chave, inclusive, né? Que a gente vai tendo ao longo da vida e sobre os aprendizados, enfim, né? E a gente, quando olha para trás, a gente percebe que, poxa vida, não era nada tão grave assim, né? E às vezes a gente dá até risada, né? Então, o que a Ana mulher hoje diria para a Ana menina? Cara, você deu conta de muito mais coisa do que você imaginava. Você ainda nem imagina a potência, né, que eu mesma posso ser. A Ana Grande falando pra menina? Isso, isso mesmo. Então, é muito sobre faz muito, fez muito mais do que imaginava e que eu ainda quero compreender e chegar e voltar, né, a acessar a potência toda que eu perdi nesse caminho, né, tentando me encaixar, tentando fazer parte, tentando ser desejada, tentando ser maravilhosa, perfeita, incrível e não sendo eu, né? Então, é isso, que eu consiga alcançar a minha potência real. Que lindo. Nossa, que lindo. É bem isso, né? Acho que a gente é muito mais potente do que a gente imagina. Muito mais, muito. Muito mais. E existe uma potência que está disfarçada, né? Que está, na verdade, encoberta. Né? Por uma necessidade de ser aceita, né? Da forma como a gente acha que o externo espera que a gente seja, né? Mas quem está do lado de fora também não sabe como é isso, né? E exige algo que também não conhece o que é. Então, ninguém melhor do que a gente para saber quem a gente é, o que a gente quer, né? E qual é essa nossa potência, né? E só a gente pode descobrir isso. E você é um exemplo disso, Ana. Você é um exemplo disso, de verdade. E aqui eu tô vendo um monte de gente falando que você é maravilhosa, que você é linda, que você é especial. Cara, isso é incrível. Parabéns. Obrigada mesmo. Obrigada. E acho que é isso, é continuar essa busca, né? Essa evolução, esse caminho. E a cada porta que se abre, a gente vai atrás, né? Das janelinhas. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho também maravilhoso. Tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem para fazer isso acontecer. Vamos juntas, né? Acho que a gente precisa se apoiar, se dar as mãos, sabe? Faz muito tempo que eu queria abrir esse espaço, sabe? E eu acho que agora chegou a hora
Era um sonho antigo, né? E acho que agora eu tô colocando isso em prática. E quero trazer cada vez mais mulheres como vocês, assim, né, pra gente ganhar força, né? E mostrar que tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Temos tudo cagada, mas tá tudo bem. Tá e a gente tudo bem. bem, Ótimo. cara. Faz parte do processo. Tudo maravilhoso. É isso. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Um beijo, Gi, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada Beijo. a todo mundo, Boa gente. noite. Beijo. Até a próxima Beijo. semana.